que uma pessoa para trabalhar num departamento comercial, um empresário, para vender para grandes empresas ou para pequenas empresas, não importa, né? Para ele vender, né? E principalmente se ele tiver a ambição de trabalhar com grandes empresas, de fazer vendas milionárias, vamos dizer assim. O que são vendas milionárias? Contratos de 20 milhões de reais, contratos de 10 milhões de reais, contrato de 5 milhões de reais, que para muita gente é um negócio muito difícil, mas na tua trajetória, na tua história, era o normal, né? Era o É isso normal, aí. porque era sempre grandes contratos. Você vai colocar 3 mil carros em uma empresa, se cada carro custa, sei lá, 100 mil reais, a gente está falando de 300 milhões de reais, então 300 milhões. É era isso o aí. tipo de contrato que vocês estão É acostumados isso aí. a fazer. Qual que é o preparo? Preparo mental, psicológico, físico, antes de... Porque eu acho que antes de... Qual é a técnica, como você vai fazer a prospecção, tem um preparo mental. Como que é o mindset de um cara para jogar nesse nível? Porque a pessoa pode ligar para o outro lado da linha, né? E quem atendeu? Ah, quem atendeu é o CEO da outra empresa, é o CEO, sei lá, de uma Nestlé, é o CEO de uma AstraZeneca, é o CEO de uma Pfizer. Né? Se o cara não tiver um preparo mental, se ele não souber trabalhar as crenças dele, ele não vende para esses caras. Então, antes de falar de técnicas, qual que é o preparo mental que a pessoa tem que ter para jogar esse tipo de jogo nesse nível? Tá. Pô, boa pergunta, Marcelo. Eu acho que assim, eu ia começar a falar que vendas é processo. Não dá para falar que não é processo. E mesmo o preparo é um processo. O jogador de futebol, ele tem um preparo para entrar em campo. E é um processo de treinamento, um processo de várias situações. Mas pensando nisso, eu acho que você tem que ter um preparo mental muito importante, né? Porque eu já enfrentei situações de pegar um CEO, de pegar um CFO, gente muito importante, com uma postura muito arrogante, uma postura, não quero nada, e do mesmo jeito que eu já peguei parceiros de sentar, conversa, isso, aquilo. Então, a primeira coisa, eu acho que você tem que ter autoconfiança, né? Eu acho que você tem que ter autoconfiança em si. Eu não conheço nenhum vendedor forte que é um cara inseguro. Tá? Eu acho que isso, porque você vai se deparar com as piores situações. Kleber, eu aprendi muito também lendo. E uma das literaturas que me auxiliaram, dentre várias, é A Arte da Guerra. Né? Então, Kleber, sempre que eu ia para uma negociação mais pesada, eu pensava na arte da guerra, eu pensava no meu inimigo no bom sentido, porque eu ia para uma situação que eu desconhecia quem ia estar, eu desconhecia as armas ou as contra-argumentos do executivo, desse bate-papo, então eu me preparava, e eu sempre me preparei hoje, olhando todos os cenários, os positivos, os negativos, os contras, e aí começa esse processo de autoconhecimento. Primeiro, eu me preparar emocionalmente. Segundo, você tem que conhecer a tua empresa. Não adianta você ter uma baita autoconfiança e vender uma empresa que você não sabe o que ela faz. Porque você vai se enrolar. E outra preparação importante, você tem que ter coerência. Né? Eu costumo dizer que o fluxo é esse daqui, da cabeça para o coração e para a boca. Então você tem que saber escutar, vir para cá, raciocinar, sentir no coração o que está fazendo e colocar para fora o que é verdade, o que você pode entregar. Aqui é um segredo. Eu já me deparei com N vendedores, que é aquele vendedor que vende tudo, só que ele não sabe entregar. Então, esse é outro ponto que eu penso que é muito importante em vendas. Qualquer negócio que você vai fazer. Sabe, se você está vendendo pão, pô, meu pão é maravilhoso, ele tem a casquinha crocante, ele é com produto XYZ. E na hora de entregar, o pão tá branquinho, não tá crocante, tá com uma massa terrível. Cara, o que você falou, o cliente percebeu, você vendeu uma vez só, para nunca mais. Esse é outro segredo do processo de venda. O que importa é vender uma única vez? É legal, né? Mas no B2B, que é um pouco, né, da linha aonde eu vinha, quando você senta com o presidente de uma empresa, eu tive isso recentemente, uma das últimas experiências,
Foi uma empresa muito grande aqui, ela é líder de mercado, ela tem operação aqui. Ela é uma empresa nacional do setor de cosméticos. A gente estava fechando ali uma frota de mais ou menos 700 carros. Detalhe, a gente começou pelo carro do presidente e dos 10 diretores. Se eu vender um negócio que eu não consigo entregar, você já viu o que aconteceu com o meu resto de venda? Meus outros 690 e poucos carros não iam acontecer. Então, essa tranquilidade, essa seriedade num discurso comercial, ela é muito importante. E aí você tem que agregar valor. Né? Eu não estou vendendo um refrigerante de cola, né? Que hoje todo mundo pensa em Coca-Cola. Não é uma commodity. Eu tenho que agregar um monte de serviço, um monte de valor para aquilo que eu estou falando. Então, por isso que conhecer a empresa que eu estou vendendo, que eu estou representando, ela é muito importante. Eu tenho que saber quais meus prós, meus contras, para poder montar um discurso que me dê segurança também e dê coerência na minha vida. Então, acho que é um pouquinho isso. E está preparado, né? Vai estudar, não dá para ir para uma reunião, não dá para encarar alguém, uma empresa dessa, sem estar preparado, sem conhecer quem ele é, sem conhecer o segmento que ele atua, sem minimamente entender quais são os problemas que ele pode enfrentar. Você tem que estabelecer um rapport ali na conversa. Não é só vender o que eu vendi a frota. Eu vou vender outras coisas, eu vou falar de situação econômica, eu vou falar de ampliação, eu tenho que ter uma visão ampla. Não é fácil. Preguiçoso não consegue fazer venda. Até porque nesse segmento não tem nenhum bobinho competindo, né?